Tem um momento em que ela para. Não é um rompimento, não é um grito, não é uma vingança. É só um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem depois de uma longa estrada de tentativas. Depois de noites em que ela se perguntou o que faltava. Depois de dias se moldando para ser mais fácil de amar. E então, sem alarde, sem anúncio, sem prometer que vai mudar o mundo, ela muda. Mas não muda para agradar ninguém. Ela muda por dentro, porque percebeu que estava tentando ser vista por pessoas que só a enxergavam quando ela se doava até sumir de si. E quando essa consciência chega, nada mais volta a ser como era antes. Carl Jung dizia que o verdadeiro crescimento da alma começa no instante em que uma mulher para de buscar no outro aquilo que ela só pode encontrar dentro de si. E esse é o ponto de virada. Ela não parou de amar, mas parou de implorar. Ela não se tornou fria, mas aprendeu a preservar a própria chama. E isso, sem precisar dizer uma palavra, começa a ser sentido por todos ao redor. É aí que surgem os primeiros sinais. Sinais sutis, mas poderosos, que só quem já se reencontrou entende. Ela já não responde com pressa. Não porque quer provocar, mas porque agora ela sabe. A própria paz vem antes de qualquer mensagem. Ela começa a gostar mais do silêncio, a colocar o celular no modo avião com naturalidade, a sair sozinha sem medo de parecer solitária. Porque pela primeira vez, ela não está mais tentando preencher um vazio. Ela se preencheu. Os sinais estão nas escolhas pequenas, na forma como ela se veste, não para ser notada, mas porque finalmente aprendeu a gostar de se olhar no espelho. Na maneira como anda, com calma, com firmeza, com um tipo de leveza que só existe quando alguém já não está correndo atrás de ninguém. Ela passa a olhar as pessoas com mais ternura, mas sem expectativa. E isso, para quem a conhecia antes, é quase inacreditável, porque antes ela vibrava urgência, queria resolver, explicar, consertar. Agora ela deixa ir. Esse é um dos maiores sinais de que uma mulher se completou. Ela não persegue mais o que se afasta, não por orgulho, mas porque entendeu que quem precisa ser corrido atrás não está disposto a caminhar junto. Ela não tem tempo para correr atrás, porque está ocupada demais seguindo em frente. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para se tornar quem você é, e não quem o mundo espera. E esse processo exige solidão, exige confronto. Exige às vezes encarar que tudo o que ela buscava no outro era na verdade um reflexo da própria ausência de si. E agora que ela se encontrou, ela não precisa mais ser completada. A primeira pessoa que percebe isso é ela mesma. A segunda é quem a perdeu. Porque o que antes era ansiedade, agora virou presença. O que antes era medo de não ser amada, agora é certeza de que o amor começa nela. E esse tipo de presença atrai, porque não é carência, é liberdade. Ela não está buscando alguém para salvá-la. Ela está vivendo. E se alguém quiser dividir esse espaço com verdade, será bem-vindo. Mas se não souber como lidar com essa nova versão dela, ela não tenta ensinar. Outro sinal claro é a forma como ela fala de si. Antes, suas frases vinham sempre com dúvidas escondidas. Será que eu tô certa? Desculpa se eu falei demais. Talvez eu esteja exagerando. Agora ela fala com mais clareza, mais leveza, mais certeza. Ela não quer vencer discussões. Ela quer paz. E por isso, às vezes, ela nem entra no assunto. Porque ela entendeu que tem coisas que não se discutem. Só se abandona. Essa mulher agora tem tempo para si. Não aquele tempo que sobra, mas aquele que ela se dá. Ela se escolhe sem culpa. Vai a lugares que a inspiram. Se cerca de pessoas que não a esvaziam. E quando está sozinha, ela não se sente mal. Ela se sente em casa. Porque agora ela é sua própria companhia. E isso, para quem já teve medo da solidão, é uma revolução. Carl Jung dizia que toda mulher que se conecta com seu eu profundo desperta arquétipos de força que assustam quem ainda vive de aparência. E é exatamente isso que começa a acontecer. Ela não precisa dizer que mudou.
Não precisa postar frases sobre empoderamento. Não precisa justificar sua leveza. Ela simplesmente é. E esse ser incomoda quem só sabia lidar com a versão insegura dela. Agora, quando ela entra em um ambiente, as pessoas sentem. Não porque ela tenta se destacar, mas porque ela não precisa mais tentar. Ela está ali com uma tranquilidade que se impõe, com um olhar que não julga, mas também não se deixa enganar, com um sorriso que não busca aceitação, só expressa a verdade. E isso atrai. Atrai olhares, atrai respeito, atrai curiosidade, porque o magnetismo de uma mulher que se basta é silencioso e impossível de ignorar. Ela deixou de se perguntar o que precisa fazer para ser amada e começou a se perguntar o que não está mais disposta a aceitar. E essa pergunta muda tudo. Ela começa a dizer não com mais facilidade, a sair de conversas que não fazem sentido, a fechar ciclos sem precisar ter razão. Ela não quer vencer debates, ela quer preservar energia, e por isso, cada não que ela diz agora é um sim para si mesma. Um dos sinais mais belos de que ela está completa é quando as pessoas do passado tentam voltar, e ela não sente mais vontade de abrir as portas. Não por mágoa, mas porque o que ela esperava daquela história, ela mesma já se deu. Ela não precisa mais receber o amor que o outro não soube oferecer, porque ela aprendeu a amar a si de um jeito que ninguém mais poderá tirar. Carl Jung dizia que, quando alguém se encontra com a própria alma, começa a exigir menos dos outros. E essa mulher agora exige menos, mas também aceita menos, porque não é sobre controle, é sobre consciência. Ela sabe que merece ser tratada com respeito, com cuidado, com presença. E se não for assim, ela não briga. Ela apenas vai embora. Algo começa a acontecer ao redor dela. Sem que perceba, ela passa a inspirar outras mulheres, colegas, irmãs, amigas, até desconhecidas. Não pelo que diz, mas pela maneira como passou a ocupar os próprios espaços. Elas notam que algo mudou, no jeito de olhar, no jeito de se colocar, na firmeza gentil com que diz o que sente, na coragem de escolher a própria paz, mesmo quando o mundo espera que ela justifique tudo. E a verdade é que ela não fez curso nenhum, não leu manual de autoestima, não decorou frases prontas. Ela apenas se escolheu tantas vezes em silêncio que virou rotina. E isso começa a ser sentido por todos. Carl Jung dizia que a mulher que se aproxima da totalidade se torna perigosa para os que vivem no controle e luminosa para os que vivem na verdade. E é isso que ela começa a ser agora. Ela assusta quem vive de manipulação, mas encanta quem reconhece a força de uma mulher que não precisa mais de validação. As pessoas ao redor sentem a diferença. Antes, ela aceitava convites por medo de ficar de fora. Agora, ela recusa sem culpa. Antes, ela sorria para manter a harmonia. Agora, ela silencia para não perder a paz. Antes, ela insistia por medo de parecer difícil. Agora, ela entende que nem tudo merece insistência. E que ser difícil nunca foi o problema. O problema foi sempre se mostrar fácil para quem não estava pronto. E o mais bonito é que ela não se isolou do mundo. Pelo contrário, ela continua próxima, mas seletiva. Ela continua afetiva, mas centrada. Ela continua aberta ao amor, mas fechou a porta para a carência. Agora ela se conecta por prazer, não por falta. Se doa por verdade, não por necessidade. Permanece por escolha, não por medo. E isso é raro. E isso é forte. E isso começa a gerar admiração. Quem a subestimou, começa a rever tudo. Quem achava que ela dependia de atenção, percebe que ela nunca precisou. Só queria partilhar. E agora que ela não espera mais, ela se torna ainda mais desejada, mas não está mais acessível a qualquer um. Porque agora, o que ela carrega dentro é precioso demais para ser entregue a quem só sabe consumir. Deixe nos comentários. Eu me basto e ainda assim transbordo. Escreve isso se esse vídeo está acendendo sua chama interior. Às vezes, tudo o que você precisava ouvir era que você já é o que tanto buscava nos outros.
E enquanto isso, ela segue, sem fazer alarde, sem se justificar, sem tentar convencer ninguém de que mudou. Ela apenas vive, e viver agora tem outro sabor, porque cada passo é dela, cada escolha é consciente, cada relação é uma extensão da paz que ela construiu dentro de si, e não uma fuga da solidão. Carl Jung dizia que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de ter medo de perder o outro e começamos a ter medo de perder a nós mesmos. E essa mulher agora protege o próprio centro. Ela não se divide para caber, não se corta para não incomodar, não se esconde para ser mais fácil de amar. Ela se mostra inteira, com luz e sombra, com cicatriz e flor. E quem souber cuidar disso, será bem-vindo. Mas quem não souber, ela não tenta mais ensinar. É nesse ponto que o mundo ao redor tenta entender o que mudou. Ela emagreceu, engordou, tá diferente? Fez algo novo no cabelo? Mas não. Ela apenas deixou de tentar agradar todo mundo. E isso ilumina, isso transforma. Ela passa a dizer frases que antes só pensava: isso não me faz bem. Hoje eu escolhi não ir. Não é pessoal, mas eu mudei. Antes eu teria aceitado. Hoje não mais. E ninguém a reconhece, porque o mundo estava acostumado com a versão moldada. E agora só encontra a versão verdadeira. E é por isso que, quando ela entra num lugar, tudo muda. As conversas diminuem, os olhares se voltam, mas não é sensualidade nem ego, é presença. É o tipo de energia que não pede nada, mas ocupa tudo, porque ela não espera mais por ninguém. E quem não espera, vira imã. Algo muito poderoso acontece quando uma mulher descobre que pode caminhar sozinha e não sente mais falta de ser levada pela mão. Não é que ela se trancou para o amor, é que ela destrancou o que havia de mais precioso dentro dela, o próprio valor. E agora que reconhece esse valor, não permite mais qualquer presença ao redor. Ela não se fecha, ela filtra. Carl Jung dizia que, depois que a mulher se reconcilia com sua alma, ela passa a atrair apenas aquilo que vibra no mesmo nível de consciência. E é isso que começa a acontecer aqui. Ela não quer mais encontros que a deixem ansiosa. Ela quer paz. Ela não quer mais palavras doces que somem no dia seguinte. Ela quer verdade constante, mesmo que simples. Ela não quer mais presença superficial. Ela quer troca de alma. E por isso, ela já não tem pressa para amar de novo. Porque entendeu que amar não pode ser mais uma tentativa de se completar. Ela já está completa. E se alguém vier, que seja para transbordar. E quem se aproxima dela agora, percebe isso no primeiro olhar. Ela não fala com urgência. Ela escuta com calma. Ela não se projeta no outro. Se permite ser. E quem vem de jogo, não dura. Porque ela não participa mais de danças emocionais cansativas. Ela não tem mais energia para interpretar o silêncio do outro, decifrar mensagens dúbias, suportar ausências planejadas. Ela agora vive com clareza, com leveza, com maturidade emocional. Antes, ela queria alguém que a segurasse. Hoje, ela quer alguém que caminhe ao lado, sem arrastar, sem controlar, sem fugir. E isso afasta os curiosos, mas aproxima os corajosos. Porque é preciso coragem para amar uma mulher que já se ama. É preciso maturidade para encontrar beleza em alguém que não precisa ser salva. É preciso verdade para estar ao lado de alguém que já se resgatou. E quem teve acesso a ela antes, na fase da dúvida, do medo, da urgência, simplesmente não sabe lidar com essa nova versão. Porque agora ela não responde mais no impulso. Ela não entrega tudo no primeiro contato. Ela não se adapta na primeira conversa. Ela observa. Ela sente. Ela espera o tempo certo. E se não vier, ela não insiste. Ela vai embora com a mesma leveza com que chegou. E o mais curioso é que, quanto mais ela se basta, mais gente tenta se aproximar. Mas não é porque agora ela ficou mais bonita. É porque agora ela transmite algo que não se finge. Liberdade emocional. Ela anda diferente. Fala diferente. Olha diferente. Porque sabe quem é.
e não quer mais perder isso tentando se encaixar. Carl Jung dizia que a mulher que se individua começa a emitir um campo de energia tão verdadeiro que os outros não sabem se admiram ou se temem. Ela virou esse campo. Ela já não se defende com argumentos. Ela se defende com ausência. Não briga por espaço. Se retira onde não há espaço. E isso muda o jogo. Agora, os vínculos que ela constrói são outros. São feitos com mais escuta, com mais cuidado, com mais verdade. Ela conversa com calma, ri com presença, toca com intenção. E não precisa mais perguntar: você gosta de mim? Porque se não houver demonstração, ela não insiste. Se não houver reciprocidade, ela não suplica. Se não houver entrega real, ela não sonha sozinha. E o que ela atrai agora é diferente. Ela atrai gente leve, gente pronta, gente que também já sangrou e aprendeu com isso. Gente que não se assusta com o fato de ela estar bem sozinha, porque essas pessoas também já caminharam só. E nesse encontro, não há carência, há partilha. E essa partilha é rica, porque não é exigida, é oferecida. Ela não procura mais por intensidade, ela quer profundidade. Ela quer conversas que a façam pensar, silêncios que não a deixem insegura, presenças que não a façam se diminuir. Ela quer algo real, ou nada. E essa clareza é tão rara que muitos se sentem pequenos diante dela. Mas ela não quer que ninguém se sinta pequeno. Ela só não está mais disposta a se encolher. Quem já esteve ao lado dela antes, tenta reencontrá-la. Mas o reencontro é duro, porque ela já não brilha nos mesmos lugares, já não se abre para os mesmos discursos, já não se sensibiliza com o que um dia a enganou. Ela ouve, mas não se ilude. Ela acolhe, mas não permite ser usada. Ela oferece, mas não se esvazia. E quem percebe isso, se frustra, porque a mulher que antes estava ali, disponível, tentando, explicando, não existe mais. No lugar dela, surgiu outra, mais centrada, mais firme, mais livre e, paradoxalmente, mais leve também. Porque quando uma mulher se completa por dentro, ela para de carregar o peso dos outros. Carl Jung dizia que o amor só é possível entre duas pessoas inteiras. E agora, ela está pronta para amar de verdade, mas não como antes. Agora ela ama com lucidez, com raiz, com presença, sem medo de ir embora e sem medo de ficar. Porque ela sabe que o valor dela não está no quanto ela insiste, está no quanto ela já aprendeu a escolher. É quase mágico o que acontece quando essa mulher pisa novamente nos mesmos lugares onde antes era ignorada, subestimada ou mal compreendida. Ela está diferente, mas não é o cabelo, nem a roupa, nem o tom da voz. É a energia, a tranquilidade, a ausência de necessidade de provar qualquer coisa. E isso é sentido. Ela entra em lugares antigos, mas agora carrega uma presença nova. E essa presença reorganiza tudo ao redor. Carl Jung dizia que a mulher que encontrou seu eixo interno carrega uma força que transforma os espaços por onde passa. E é isso que ela faz agora. Ela transforma. Não porque tenta, mas porque é. E quem a conheceu antes, sente, mesmo que não entenda. As pessoas a olham com outro tipo de atenção. Não é mais o olhar de quem pensa, ela está esperando por algo. É o olhar de quem percebe que agora ela não espera mais ninguém. Ela não se senta no canto esperando o convite. Ela chega, ela se coloca, ela participa, se quiser, e vai embora, quando sente que já deu. Ela não busca mais agradar, busca viver com verdade. Quem a viu tentando se encaixar, hoje se surpreende com a mulher que não aceita mais moldes. Ela não veste mais papéis, ela se mostra como é. E quem não souber lidar, fica para trás, não por maldade, mas porque ela não se abandona mais para acompanhar ninguém. E então acontece o que quase sempre acontece. O passado tenta voltar, aquela pessoa que brincou com os sentimentos dela, aquela que não soube valorizar sua entrega, aquela que só a procurava quando sentia falta, não quando queria ficar de verdade. Essa pessoa reaparece
com mensagens suaves, com aquele "oi sumida", com aquele ar de quem não sabia o que tinha até perder. Mas agora, ela já não sente mais o que sentia. Ela lê a mensagem, mas não acelera o coração. Ela ouve a voz, mas não ouve mais com o mesmo lugar da alma. Ela lembra do que viveu, mas não deseja viver de novo, porque agora ela entende que amor que volta só quando ela está bem sozinha não é amor, é ego. E ela não alimenta mais egos, ela alimenta a alma. Carl Jung dizia que só quem se cura profundamente pode olhar para o passado com ternura, e não com dor. E ela faz isso agora. Ela não nega o que foi, não apaga, não amaldiçoa. Ela apenas entende. Aquilo foi necessário para que ela se tornasse o que é hoje, mas já não faz parte. E por isso, ela não volta. Ela sorri, deseja o bem, mas não se engana. Ela já não vive com o coração aberto para quem um dia o pisou por descuido. E quem não soube cuidar do que ela tinha de mais sincero, hoje sente a ausência como um eco silencioso, forte, inesquecível. E o mais curioso é que quanto mais ela se mostra em paz, mais gente se sente atraída. Mas não é o tipo de atração superficial, é magnetismo, porque a mulher que se completa por dentro passa a irradiar algo que só quem sente entende. E isso mexe com quem a rodeia, principalmente com quem nunca a viu como deveria. Ela agora é referência para outras mulheres. Ela não fala muito sobre o que passou, mas todas ao redor percebem que há nela uma força mansa, uma firmeza sem agressividade, uma clareza sem arrogância. Ela inspira sem tentar, transforma sem prometer e cura só com o jeito de existir. E dentro dela há algo novo também. Ela não sente mais culpa por dizer não. Ela não sente mais medo de parecer distante. Ela não se martiriza mais por não conseguir agradar a todos. Ela entendeu que a responsabilidade de estar bem com ela mesma é só dela. E isso a tornou mais livre do que jamais foi. Carl Jung dizia que o verdadeiro amor só acontece quando duas individualidades se encontram, e não duas metades tentando se completar. E agora, ela é uma individualidade inteira. Quem vier precisa vir inteiro também, ou ela seguirá sozinha, com serenidade. Ela ainda acredita no amor, mas não como antes. Agora o amor precisa ser leve, constante, claro, sem disfarces, sem promessas vazias. Ela não quer mais histórias de cinema. Ela quer um cotidiano com respeito, presença e carinho de verdade. E se não for assim, ela não fecha as portas, mas também não abre o coração. É por isso que ela atrai tanto, porque o que ela tem agora não se compra, não se copia, não se ensaia. É resultado de tudo o que ela viveu, sentiu, perdeu e superou. É fruto da dor que virou força, da solidão que virou encontro, da carência que virou liberdade. Ela não precisa mais de ninguém, e é por isso mesmo que todo mundo começa a querer ela por perto. Ela não precisa mais provar nada, não precisa mais correr atrás, nem preencher lacunas alheias, porque o que ela precisava, ela encontrou dentro de si. E agora, o que ela oferece ao mundo é outra coisa. Não é carência, não é pressa, não é medo, é presença, é clareza, é paz. E isso a torna rara, porque nesse tempo em que todo mundo parece desesperado por atenção, ela é a que caminha em silêncio, com o coração em paz e os pés firmes. Carl Jung dizia que a mulher que descobre a si mesma se torna, ao mesmo tempo, livre e perigosa. Livre, porque não depende mais. Perigosa, porque ninguém mais sabe como dominá-la. E é isso que ela se tornou. Não uma ameaça, mas uma revolução. Em cada passo, em cada escolha, em cada não que ela aprendeu a dizer. Ela não foi sempre assim. Antes, ela queria ser amada de qualquer jeito. Se adaptava, se diminuía, dava o que nem tinha. Tudo por medo de ficar só. Tudo para ser aceita. Mas isso ficou no passado. Faz parte de quem ela precisou ser, para aprender quem ela jamais será de novo.
Hoje, ela não teme mais a solidão. Ela a respeita, ela a cultiva, ela a entende como parte do próprio renascimento. Ela aprendeu a ser sua melhor companhia. E foi nesse espaço de solitude que ela se reconstruiu. Peça por peça, dor por dor, verdade por verdade. Agora ela olha para trás com ternura. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. E quem a conhece hoje, vê outra mulher. Uma mulher que não mendiga amor, que não aceita migalhas emocionais, que não confunde intensidade com reciprocidade. Ela sabe o que quer, mas mais do que isso, ela sabe o que não quer mais. E talvez seja exatamente isso que a torna inesquecível. Não é o rosto, nem a voz, nem a aparência. É o que ela transmite. A segurança que não precisa se impor, a doçura que não precisa se justificar, a firmeza que não precisa levantar a voz. Ela é sentida, mesmo em silêncio. Alguns tentam se reaproximar, mas ela já não abre portas antigas, porque entendeu que o que a quebrou antes não pode mais fazer parte da nova história que está escrevendo agora. Ela não guarda rancor, mas guarda limites. Ela não nega o que viveu, mas não repete. Ela não exige arrependimento, mas também não oferece novas chances a quem já mostrou que não sabe ficar. Ela agora representa um tipo de amor que nem todo mundo sabe receber. Um amor calmo, que não sufoca, mas também não se contenta com metades, que não invade, mas também não se acomoda. Ela não corre atrás, ela caminha. E quem quiser caminhar junto precisa ter passo firme, alma limpa e verdade nos olhos, porque ela não volta mais para lugares onde já se perdeu. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. E por isso, essa mulher passou tanto tempo tentando ser o que os outros queriam. Agora, ela não nega mais nada. Ela se assume, inteira, luz e sombra, força e fragilidade. E essa inteireza assusta, porque quem ainda vive fragmentado não sabe o que fazer com alguém assim. Ela inspira sem querer, transforma sem pedir, desperta sem fazer barulho, e por onde passa, deixa rastro, porque a mulher que aprendeu a se bastar tem um tipo de beleza que não vem da estética, vem da alma. E essa beleza ninguém consegue copiar, porque não é aparência, é vibração. Ela não precisa mais ser lembrada com frequência, porque quem a teve perto nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer o cuidado, o toque sincero, a escuta sem julgamento, a presença que acolhia sem cobrar. E também nunca vai esquecer a forma como ela foi embora, em paz, sem drama, sem gritar, sem precisar provar que merecia mais. Ela apenas foi e levou com ela tudo aquilo que um dia ofereceu com tanto amor. Hoje ela é outra, mais firme, mais leve, mais serena, mais atenta, mais inteira. Ela não deseja que todos gostem dela. Ela deseja apenas estar onde pode ser ela mesma. Sem medo, sem jogo, sem esforço. E isso a torna livre, radiante, inesquecível. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal, porque talvez você também esteja passando por esse despertar. Talvez já tenha percebido os pequenos sinais de que não precisa mais de ninguém para se sentir completa. E agora, tudo o que vier será escolha. Nunca mais será tentativa desesperada de ser amada. E isso, minha querida, muda tudo. Porque o dia em que você entende o seu valor é o dia em que o mundo inteiro começa a olhar para você com outros olhos.